Para uma ação existe a movimentação. Movimente-se para aquilo que você precisa. Ação, agir para que aquilo que você precisa, aquilo que você espera, aquilo que você almeja alcançar, aconteça. Ação, reação, agir, haja. E aquilo que você está agindo irá acontecer, se mover. Como assim? Vamos agir naquilo que a gente precisa. Não vamos esperar cair do céu aquilo que a gente precisa fazer a nossa parte. O que nós precisamos fazer, o que nos cabe fazer, nós precisamos fazer. Uma atitude nossa precisa acontecer. Para Deus se mover na nossa vida, nós precisamos agir em algo, fazer alguma coisa. Movimente-se para aquilo que você precisa. Tem atitude, tem ação que só cabe a nós. Deus vai fazer a sua parte. Você lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela pensou e agiu. Se eu apenas tocar, ela pensou lá a passagem em Marcos 5, a partir do 25 nós vemos uma ação de uma mulher que foi ao encontro do milagre que ela precisava. A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos que estava naquela situação. Mas ela não ficou parada. Quando ela ouviu falar de quem conseguiria resolver o problema dela. Porque quando a gente sabe quem pode resolver nosso problema, a gente vai ao encontro. E o único que pode resolver nosso problema é Jesus. A nossa situação, aquilo que nós achamos, ninguém tem solução para isso. Porque veja nessa passagem bíblica, diz que essa mulher já passou por médicos, essa mulher já passou, e nada, leia com atenção para você possa ver esses detalhes. Anos e anos com aquele problema. Ela correu atrás de homens para poder resolver o problema dela. Não é errado procurar um médico, mas tem coisa que médico ninguém pode resolver. Ninguém, o ser humano pode resolver, só Deus pode resolver o problema. Então, quando ela teve essa certeza de quem, quando ela soube quem poderia ajudá-la, ela foi ao encontro da solução. Ela se moveu ela teve uma ação de se mover. Ela pensou e agiu. Ela diz: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Ela até disse de como ela seria curada. Por qual meio ela seria curada. Se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. E ela foi curada pela fé que ela tinha. A nossa fé é que vai fazer alcançar o milagre. O Senhor já está disponível para fazer nas nossas vidas, mas precisamos ter fé, um plano e uma ação. Essas três coisas: fé, plano e ação. E o milagre o Senhor faz. Que foi isso que Ele fez. Veja, ela tinha ouvido falar e foi ao encontro de Jesus. Aí, olha só, a partir do 29 ela disse: depois que ela tocou no manto de Jesus, disse que ia ser curada. No mesmo instante, a hemorragia cessou, a hemorragia parou. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Estou usando a versão NVT, que é a versão mais atualizada, né? Para que a gente possa falar na linguagem aqui atual. Mas veja, ela sentiu que aquilo tinha acabado, finalizado. Depois que ela tocou na pessoa certa, que ela tocou em Jesus, ela viu: pronto, acabou meu problema. Chegou quem poderia resolver o meu problema. Jesus
Ele é o que resolve. E Jesus, ele, olha só, a partir do 30 ele diz: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Olha só, quando nós tocamos em Jesus, quando nós colocamos diante dele a nossa situação, nosso problema, do Senhor sai poder. Do Senhor não vai sair, vai ficar tudo bem. Não, um dia seu milagre vai acontecer. Não, quando nós tocamos a pessoa certa, quando nós ousamos em fé, o milagre, o que vai sair do Senhor é poder. Você sabe o que é poder? Poder para resolver o problema. Seja lá qual for o problema, seja enfermidade, seja qual for a situação na nossa vida, do Senhor sempre sairá o poder para resolver a situação. E foi isso que aconteceu. O poder saiu dele. Pronto. Aí ele se virou para a multidão, olha só, e perguntou: quem me tocou? Né? Ele sabia, claro, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Que provavelmente não diz aqui, né, que ele sabia, mas com certeza ele sabia, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ele queria saber, ele queria ouvir da pessoa. Observe, só voltando um pouquinho aqui, para não perder a linha do raciocínio. Ele queria saber quem é a pessoa. Ele queria que a pessoa se mostrasse, se reconhecesse ela, como diz, dissesse quem foi a pessoa que o milagre aconteceu. Porque a pessoa que ela era excluída da sociedade, que era uma pessoa que era impura, considerada impura devido ao problema que ela tinha de fluxo de sangue. Ela não podia ter contato com as pessoas, mas o Senhor faz questão de dizer assim: essa mulher agora, ela pode ficar aqui no meio dessa multidão, ela pode se chegar, ela pode vir, ela não é mais impura, ela foi curada, ela foi aquilo que era vergonha para a vida dela, agora ela pode se expor à sociedade, que não vai ser como antes, como uma mulher impura, uma mulher que era ignorada, uma mulher que era excluída, mas que uma mulher que podia se mostrar para as pessoas. Entende isso que eu quis dizer, que eu tô querendo dizer isso? Que ela se mostrou para as pessoas. O Senhor queria mostrar que aquela mulher tinha sido curada e ela era livre, foi liberta do mal que há 12 anos estava sobre a vida dessa mulher. 12 anos, né? 12 dias. Aí os discípulos dizem no 31, disseram, a multidão é uma multidão de pessoas, apertava de todos os lados, e aperta de todos os lados, como o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus, o lindo Jesus, ele continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo, quem foi essa pessoa com ousadia e fé, mulher de fé que foi ao encontro do milagre dela. Mesmo que isso custasse, né, a reação das pessoas, ela não sabia o que poderia acontecer. Ela disse: não, eu só vou lá e vou fazer isso, e vai acontecer isso, eu vou ser curada. Eu não vou olhar para ninguém, eu vou olhar para aquele que tem o poder de resolver minha situação. E assim nas nossas vidas, não olhe para as pessoas, não olhe para a multidão, não olhe para aqueles que possam dizer algo sobre você. Vá ao encontro de Jesus, aquele que pode resolver o seu problema. E não olhe para as críticas ou aquilo que podem dizer a seu respeito. Mas olhe para Jesus, olhe fixamente para Ele.
Então, no 33 diz, então a mulher assustada, tremendo, pelo que tinha acontecido, veio, olha só, porque aquela mulher não imaginava que nem Jesus poderia chamá-la, né? Ela assustada, tremendo, né? Acuada com aquilo. Eu acho que também ela, meu Deus, um misto de emoção que aquela mulher estava naquela hora, né? Da reação das pessoas, do milagre que acabou de acontecer. Mas ela foi, se ajoelhou-se. Ela veio ao encontro de Jesus, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Ela contou a Jesus o que foi ela, a pessoa que tocou nele e havia feito aquilo. Ela expôs que foi, né, a pessoa de grande fé. Mas a meia assustadinha, acuada com, né? Uma pessoa que não sabia nem o que dizer, né? Mas ela foi e contou. Jesus então disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Seu sofrimento acabou. Filha, a sua fé a curou, vai em paz. Seu sofrimento acabou. O que é ouvir daquele que resolve o problema? A sua fé a curou. A sua fé, o que nós precisamos que Jesus faça. A sua fé resolveu o problema. Qual o problema que nós temos? Qual é que está diante de nós? E a nossa fé vai fazer a fé naquele que pode resolver o problema. E nós ouviremos dele. A sua fé lhe transformou. A sua fé a curou. A sua fé trouxe a pessoa que você quer para Jesus. A sua fé, o que é? Coloque aí diante. Complete a frase. A sua fé fez o que na sua vida? Vai fazer o que se você tiver fé? Aí ele vai em paz. Você agora vai ter paz. A paz que você não tinha antes, mas agora você tem paz. A paz que a sua fé trouxe, porque você foi curada. Você não tem mais tormento naquilo que você tinha antes, mas agora você tem a paz do Senhor. A paz de que aquilo, ufa, acabou. Ufa, agora eu tenho paz. Agora acabou aquela mar de sofrimento na vida dessa mulher. Assim na nossa vida, o que é que nós precisamos? O sofrimento, Jesus disse, acabou, chegou ao fim, pá, encerrado. Em minhas palavras, dizendo agora. Mas ele completa dizendo, seu sofrimento, ele acabou. E eu digo, encerrado, acabado, anulado, desfeito. Ah, Jesus é lindo demais, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é o único que pode, no final, só dele que podemos encontrar a resposta do que nós precisamos. Mas nós aprendemos que essa mulher teve fé, ela teve ação. Essa mulher, porque a fé sem obra, como diz na palavra, é morta. Tem que haver uma ação. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então é isso. Fique com essa palavra, guarde ela no coração.
Até a próxima. Que Deus abençoe.